é traduzido como plenitude. Vamos verificar isso agora. Estou gravando com áudio da câmera mesmo. Esse é o aplicativo que eu uso. Aí vamos buscar o livro de Gênesis, capítulo 48, verso 16. Vamos buscar o texto. Aqui o verso 19. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Clicando na palavra multidão. Malô no hebraico. Multidão. Malô no hebraico. Plenitude. Aquilo que preenche, totalidade, punhado, massa. Multidão também cabe, né, aqui na palavra. Mas aí você clica para fazer a pesquisa. Como ela é mais frequentemente traduzida, aí você tem os textos. Cheias de cinza de forno. Êxodo 9:9. Aí Êxodo 16:32. O Senhor ordenou: dele encherás um gomer cheio, punhado, que cheios, punhados, números, cheia, Deuteronômio, plenitude. Com o que é mais excelente da terra da sua plenitude. Uma taça cheia de água. Poderia colocar uma taça plena de água. É o português que, né, cabe essas palavras no português. Ruja o mar e a sua plenitude. Plenitude. Isaías capítulo 6, verso 3. Toda a terra está cheia da sua glória. Plenitude da sua glória. Agora que você viu que aqui é plenitude, aqui está falando plenitude das nações, ou seja, dos gentios. Essa expressão plenitude dos gentios aparece em Romanos 11, quando Paulo se refere a todo Israel. E em Romanos 9, onde se originou esse assunto, Paulo está citando Oséias, casa de Israel e casa de Judá, e está citando, portanto, Efraim. É claro que você não deve estar entendendo tudo agora, mas eu prometi que vocês iam ler a carta de Paulo de maneira diferente. E aí está a prova. É claro que ela vai ficando mais visível no decorrer do estudo. Eu não vou lá em Romanos agora, né? Efraim iria se tornar uma multidão de peixes no meio da terra e a plenitude dos gentios. Você acha que isso está escrito por acaso? No Novo Testamento, vem Jesus. E ele vem bem na hora em que Pedro estava lançando a rede no mar para pescar. Rede no mar. Mar fala de nações. Aí Pedro tentou pescar, não saía peixe. Jesus falou: olha, joga a rede para o lado tal do mar. Pedro obedeceu e veio muitos peixes. Pedro falou: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Aí o Senhor falou: Pedro, não tenha medo. A partir de hoje eu vou fazer de você pescadores de homens. Associou homens com peixe, rede com evangelho, mar com nações. O cenário era propício para Jesus revelar. Era como se Jesus estivesse falando para Pedro: você vai se tornar pescadores de homens no meio da terra. Ou seja, Pedro, você vai pescar gentios. Você vai ser o primeiro a pregar o evangelho para os gentios. Através de você, os gentios, que é Efraim, vão retornar. E Pedro está falando disso na sua carta. Não tem como eu parar aqui para ler Pedro. Mas Pedro citou o profeta Oséias na carta que ele escreveu para os gentios. Citou o profeta Oséias, e Oséias está falando de Efraim e Judá, das duas casas de Israel. Você vai ler as cartas dos apóstolos de maneira diferente. Em 1 Reis 11:12, Deus vai estabelecer a divisão do reino de Israel e como ele quis estabelecer a divisão do reino. E vai ser explicado o porquê. Eu criei um resumo para a gente não ter que ler o capítulo todo, mas você pode ler o capítulo todo em casa. O resumo é o seguinte: Salomão, ele pecou. Vai dizer tudo o que ele fez de errado, passo a passo. Eu escrevi aqui 1 Reis 11, do verso 1 ao 8, vai falar sobre os pecados de Salomão. Ele adorou outros deuses, fez
templos para outros deuses, se uniu com mulheres que não era para se unir. Aí no verso 9 e 11 vai falar da ira de Deus que se acendeu contra Salomão. E do verso 11 ao 14 são os textos que a gente tem que ler. É um resumo, né? Aí está escrito assim: Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que eu te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Só que eu não vou fazer isso nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas da mão do teu filho eu vou tirar o reino. Aí no verso 13 vem o mistério, porque Deus falou para Salomão, eu vou tirar o reino de você e vou dar para o seu servo, não falou nem para o seu filho, falou servo, mas eu não vou fazer nos teus dias, eu vou fazer nos dias do teu filho. Eu vou tirar o reino do teu filho e vou dar para o teu servo. Eu vou deixar uma tribo com o teu filho por amor a Davi, o meu servo, e por amor de Jerusalém que eu escolhi. Então o reino ia ser passado para Roboão. Deus não ia fazer isso nos dias de Salomão. O reino passa para Roboão e de Roboão Deus tira o reino e dá para Jeroboão, de Efraim. Mas uma tribo fica com Roboão, de Judá. Aí não fica difícil fazer as contas, né? 10 tribos com Efraim, com Jeroboão, uma tribo com Roboão, Judá, tá faltando uma tribo. A escritura vai mostrar onde que tá essa tribo. Aí pulando no verso 26 diz o seguinte: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita. Por que tem que ser efraimita? Para se cumprir todas aquelas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e Efraim se tornar a plenitude das nações. Aí diz que ele era efraimita, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Aí diz aqui que ele levantou a mão contra o rei, contra Salomão, porque estava pecando, Salomão estava fazendo mal. Aí diz, ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, trabalha bem, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José, sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Aí no verso 29 vai falar o seguinte: nesse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías com ele, com Jeroboão, o silonita. E diz que esse profeta tinha um vestido, uma capa nova, e diz que estava só eles dois no campo. Olha só, Aías pegou na sua capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse para Jeroboão, toma 10 pedaços para você. Rasgou a roupa, 12 pedaços. Pegou 10 e deu para Jeroboão. E falou, pega esses 10 pedaços para você. E explicou por quê. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. 10 pedaços, 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Aí em 2 Reis vai contar toda a história, todo o processo de como aconteceu para essas tribos se dividir. Aconteceu um processo aí. Deus falou ali resumidamente para Jeroboão, através do profeta Aías, o que iria acontecer. Mas como iria acontecer, esses eventos estão em 2 Reis, capítulo 12. Vocês leem em casa. Chegando no verso 19, diz assim, assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Assim Israel, se referindo às 10 tribos, não falou casa de Israel, mas em alguns textos a palavra Israel vai estar em contraste com a expressão casa de Judá ou casa de Davi. Aí se entende que são as duas casas de Israel, né? Estavam tendo briga entre elas. Verso 20. Tendo ouvido todo o Israel, que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão Judá. Tá vendo? Aí tem 11 pedaços. Agora vai explicar onde que está aquele pedaço que estava faltando, aquela tribo. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Aí está Benjamim, se unindo com a casa de Judá, e vão se tornar um reino. 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra. E para quê que houve essa unificação de Benjamim com a casa de Judá? Para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então Roboão está querendo descumprir o que Deus havia determinado. Roboão quer todo o reino para si. Então Roboão vai, pega a tribo de Benjamim, unifica com Judá e fala, vamos fazer guerra contra a casa de Israel. Então aí você já está vendo determinado quem que é casa de Israel e quem que é casa de Judá.
No verso 22 diz: Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e o resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, não é para fazer guerra. Olha, os filhos de Israel, cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E aí diz que eles obedeceram a voz de Deus, obedeceram a palavra do Senhor e voltou cada um para sua casa como Deus ordenou. Mas você viu o que Deus está falando? Fui eu que fiz isso. Isso o quê? Eu que dividi o reino, eu que determinei quem vai ficar com quem, quantas tribos vão ficar para quem. O próximo episódio dessa história vai estar em Oséias. É ali que vai estar dando continuação ao que vai acontecer aqui. Fala disso em outros profetas. Claro, cada peça, Deus deixou cada peça espalhada pelos profetas, Ezequiel, Jeremias. Mas o profeta Oséias é o profeta que Deus deixou com mais claro a definição do que vai acontecer com essas duas casas. Resumindo, casa de Judá vão ser os judeus, casa de Israel vão ser os gentios. Casa de Judá vai ter Judá como cabeça das duas tribos. E casa de Israel vai ter Efraim como cabeça das 10 tribos. Deus vai rejeitar a casa de Israel, e no mesmo momento da rejeição, e existe um porquê, do porquê Deus rejeitou, do porquê Deus vai chamar de volta, nesse mesmo momento, Deus promete chamar eles de volta, e aí entra os gentios, fazendo parte das 10 tribos, casa de Israel, para se unificar com a casa de Judá, e quem faz essa unificação é Cristo, e aí a gente se torna o reino de Israel unificado. O reino de Cristo. Eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou dar continuação de um segundo bloco desse estudo. Pode ver que é um estudo tão importante que, mesmo resumindo, mesmo não falando das festas, mesmo não falando de Gog e Magog, não falando de outros assuntos, não indo no Novo Testamento comprovar tudo no mesmo momento, é um estudo que fica grande. Então eu vou fazer um segundo bloco desse vídeo, onde nesse segundo bloco eu finalizo ele. Como sempre, compartilhe o vídeo, dê joinha no vídeo, faça com que as pessoas conheçam esse estudo. Quanto mais você compartilhar, mais as pessoas vão conhecer. E eu vou estar fazendo o segundo bloco e vou estar lançando os 2 blocos juntos, para que você possa sair desse bloco de estudo e ir para o segundo bloco e terminar o estudo das 2 casas de Israel, ok? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.